Exatamente 8 dias depois da festa de Santa Maria Madalena, nós celebramos Santa Marta. Até porque havia um equívoco antigamente, porque imaginava que a Maria, irmã de Marta, era a Maria Madalena. Hoje para nós já é mais claro que são Marias diferentes. Mas São Marta, como Maria Madalena e como Maria, irmã de Marta, são mulheres muito importantes no Evangelho. E não tão importante assim é a passagem de Marta na vida de Jesus. Aliás, importante é a passagem de Marta na vida de Jesus, em 2 ocasiões. Nesta que nós lemos, e o padre vai falar daqui a pouco sobre ela, mas talvez a mais conhecida entre nós, mas é o puxão de orelha que Jesus dá a Marta por conta de sua personalidade intempestiva, que talvez seja um puxão de orelha não só para ela, mas para nós também. Então lembra quando Jesus vai a primeira vez à casa de Marta e Maria, e ele chega lá, e aí Marta fica muito preocupada com os afazeres da casa. Isso nos conta São Lucas, e de repente Marta fica afobada e diz para Jesus: olha Jesus, Maria fica aí, o senhor não acha que ela devia vir me ajudar? E aí Jesus puxa a orelha dela, dizendo que ela devia se aquietar com as preocupações. E esse puxão de orelha é para nós também. Eu acho que 2 ensinamentos Marta nos ensina. Primeiro esse: Jesus não fica bravo com Marta pelas coisas que ela estava fazendo, por ser uma mulher trabalhadora, por ser uma mulher cheia de vigor e de vida e de querer dar conta da casa. Jesus chama a atenção de Marta por uma outra situação, que é a questão justamente da preocupação sem sentido. Que é aquela preocupação assim de quem... Você imagina para usar uma expressão das mulheres donas de casa, né? Você imagina que chega uma visita na sua casa, então você prepara a visita, ótimo. Você limpa a casa, você faz toda a preparação que vai digna de uma pessoa que vai entrar na sua casa, ótimo. Mas depois que a visita chega, onde ela passa, você está passando pano. Onde ela vai, você está limpando. E você está a todo momento, de repente a visita vai embora, e você se dá conta que você nem conversou com a visita, só ficou trabalhando. Esse era um pouco da situação de Marta, mas o padre queria que você transferisse isso para todas as dimensões da sua vida. Como nós corremos o risco de não colocar sentido no que nós estamos fazendo. Como nós corremos o risco de vivermos avoados, fora da realidade que nós estamos vivendo, numa ilusão, preocupado com tanta coisa que nós precisamos fazer, e nos esquecemos de coisas básicas da vida, que é dar uma atenção para alguém, que é conversar, que é, falar da vida. Transfere essa chamada de atenção agora para a vida espiritual. Como nós somos Marta, quando nós estamos correndo atrás de tudo e não sobra um tempo para podermos estar com Deus. E sempre, por que nós não rezamos? Porque estava fazendo outra coisa. Porque talvez não colocamos no lugar as coisas como elas deviam estar. Jesus, ele chama a atenção de Marta por causa dessa preocupação exagerada com as coisas. A vida passa. E de repente, hoje de manhã eu pensava, hoje eu perdi um padre amigo, padre Felipe, da mesma idade minha, 32 anos. E hoje de manhã eu pensava justamente sobre isso, refletindo sobre Marta. Às vezes nós não nos damos conta, nós esquecemos que nós vamos morrer. Nós esquecemos que a vida é uma passagem. E aí ficamos tão concentrados em tanta coisa que às vezes não serve nem para nada na nossa vida, nós estamos fazendo e concentrados naquelas coisas. E aí não nos damos por conta de que foi uma preocupação exagerada.
Todos os dias nós precisamos, e aliás, por isso que a vida cristã, ela é feita de missa diariamente, de orações e tudo mais. Por quê? Porque nós sempre precisamos nos lembrar disso. Senão nós nos esquecemos. Senão nós nos tornamos Martas atordoadas. E nós sempre precisamos estar atentos a isso. Essa é uma primeira coisa que Marta nos ensina, mas mais bonito ainda é que ele nos ensina hoje, isso que São João nos mostra. Marta está chateada. Maria nem sai de casa para encontrar Jesus. Permanece sentada. Porque mandou lá um comunicado para Jesus, e sabe Deus quanto tempo demorou esse comunicado para chegar em Jesus? Porque na época não tinha WhatsApp. Mas chega esse comunicado, depois que chegou o comunicado lá, o homem demora 4 dias para chegar lá, e era um assunto de morte. Olha, Jesus, quando pregava na Judéia, ficava na casa desses 3, Marta, Maria e Lázaro, e se considerava amigo deles. O homem chega 4 dias depois no velório do amigo, e Marta está chateada, muito chateada. E essa chateação de Marta é a nossa também. Às vezes nós nos magoamos. Olha, nem sempre nós entendemos Deus. Eu também às vezes não entendo. Eu não entendo Deus, não entendo a vida. Muitas coisas nos chateiam, nos magoam. Isso é muito verdade. E essa é a situação humana de Marta, que é a mesma situação minha e sua que nós passamos todos os dias. Mas essa mulher tem uma coisa diferente, que nós precisamos ver se tem em nós. Ela está chateada, ela joga na cara de Jesus que está chateada, diz para ele que se você estivesse aqui, não teria acontecido isso com o irmão dela. Ela diz, ela é verdadeira, ela está magoada, mas Jesus, quando conversa com ela diz assim, Jesus pergunta para ela assim, Jesus diz para ela que ele vai ressuscitar, e ela diz assim, e ele diz, tu crês nisso? Ela diz, eu creio. E creio que tu és o Filho de Deus. No andar da vida, e aqui está uma grandeza de Marta, que precisa estar no nosso coração, porque as mágoas param o nosso relacionamento com Deus. Olha, Marta ela reconhece chateada, ela sabe que está chateada, ela não entende, mas ela não deixa de crer. Eu fico me perguntando às vezes por que as pessoas deixam, por que elas confundem muitos afetos com Deus. Quantas pessoas eu encontro e você encontra? Não vou mais na igreja, não tenho mais relacionamento com Deus, não sei, mas você pergunta por quê? Porque morreu alguém da família, porque está chateado com alguma coisa que aconteceu que ela não queria que acontecesse, porque, você consegue entender, as pessoas misturam. Quando as pessoas se chateiam com alguma coisa na vida, elas projetam isso a Deus, e na verdade são coisas totalmente diferentes. A minha mágoa, a minha chateação, ela não pode ser projetada em Deus. E aliás, esse é o desafio do cristão, de encarar a vida com os acontecimentos da vida, e mesmo assim dizer a Deus, com tudo isso, eu perdi o meu irmão, mas eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que quando alguém sofre uma injustiça, por que ela tem que culpar a Deus? Por que quando alguém sofre algo, por que quando alguém está num sofrimento, por que ela tem que dizer que a culpa disso é de Deus? E esse é o caminho da maturidade cristã, e aqui nós precisamos aprender a santidade de Santa Marta, é justamente essa. É saber é ter essa maturidade, de que na vida acontecem coisas, que às vezes nós não entendemos, mas que fazem parte da vida, e que mesmo assim, eu continuo acreditando e confiando em Deus. E que isso não abala o meu relacionamento com Deus. Que hoje nessa festa, nessa memória de Santa Marta, nós temos a graça de aprender essas 2 lições. De dar valor ao essencial da vida, porque às vezes nós nos esquecemos disso, e a gente precisa
de vez em quando puxar a nossa própria orelha para isso e ao mesmo tempo ser uma pessoa de fé, mesmo quando as situações ao redor querem derrubar a minha fé. Que nós aprendamos isso na escola de Santa Marta, que ela nos ajude a viver dessa maneira. Contamos com a intercessão dela. No instante de silêncio, peça a intercessão de Santa Marta para te ajudar a ter sempre essa fé de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é a nossa ressurreição, a nossa vida, e que aqui nós, nessa passagem, não nos apeguemos demais às coisas da terra, às preocupações da terra, mas que saibamos fazer o que é essencial e viver o que é essencial.